E daqui a pouco arranca um carro ou encosta um carro na frente da casa e os meus host parents saíram desesperados dentro do carro, abriram a porta com tudo e olharam pra minha cara, me viram ali na maior paz comigo e fizeram: por que é que a gente recebeu um SMS dizendo que a casa tava pegando fogo? Caramba, que loucura, velho. Fala Dreamer! Começando aqui mais uma edição do seu Dreams Talk, o seu podcast para saber tudo sobre o universo dos intercâmbios e pra gente bater também um papo mais a fundo aí sobre possíveis dúvidas que vocês possam vir a ter. No episódio de hoje a gente vai falar sobre perrengue de intercâmbio e para isso eu trouxe um convidado incrível, que é o nosso consultor de sucesso do estudante, Arthur Turton. Salve, rapaziada. Opa, obrigado pelas palavras. Salve, galera. Como ele falou, meu nome é Arthur, eu trabalho na parte de pós-venda aqui da Dreams, sou consultor do sucesso do estudante. Eu fiz intercâmbio pra Irlanda no ano de 2022 e passei por alguns perrengues. Antes da gente entrar nesse papo sobre os perrengues, eu acho muito bacana a gente falar sobre o nosso serviço de assistência, né? Sobre o nosso sucesso do estudante. Se você está pensando, se você está planejando fazer um intercâmbio, é crucial, é essencial que você tenha uma boa agência te dando suporte por trás disso. É muito importante você saber quais são as medidas que você precisa tomar em caso de uma urgência, emergência, e um serviço de sucesso do estudante, como que a gente oferece aqui na Dreams, é essencial para isso. O Arthur, melhor que ninguém, pode contar um pouquinho pra gente sobre como é esse processo. Perfeito. Então, a parte do sucesso do estudante, ela funciona desde o fechamento do contrato. Então, a partir do momento em que o estudante fecha o intercâmbio dele ali na parte do comercial, na parte de vendas, o processo dele chega pra gente e a gente faz toda a burocracia. Desde matrícula, a gente tem um grupo especial junto com os estudantes em que a gente vai atualizando sobre a questão de matrícula, a questão de documentação. Se for um país que o destino precise de visto, a gente tem uma equipe de visto também para cuidar dessa parte de visto para eles. Durante todo o processo, se for um país em que ele vai tirar o visto lá em loco, a gente tem diversas dicas, diversos auxílio que a gente pode dar para o estudante estar tirando o visto lá no país destino. Então, assim, tudo que o estudante precisa antes da viagem e durante a viagem, no nosso setor do sucesso do estudante, a gente consegue estar dando suporte para ele. Perfeito, Arthur. E vamos falar de perrengue? Eu queria que tu contasse pra gente aí uma historinha de alguma coisa que tu viveu aí durante o teu intercâmbio. Então eu tive diversos perrengues no meu intercâmbio, mas sempre tem aqueles que são mais memoráveis, até por serem mais engraçados quando a gente vai contar a história. E um muito bom, muito engraçado, foi quando eu tava em Dublin, tava no centro, era de madrugada, eu tava indo de pub em pub com uns amigos meus, até que deu a hora de... já tava tarde, eram as 3 horas da manhã, vamos todo mundo pra casa, né? Eu morava mais distante do que os meus amigos, então eu tinha que pegar um outro ônibus. E aí a gente tava se despedindo assim, quando eu vi lá longe assim na rua, é o ônibus que vai pra minha casa. Eu já corri, atravessei a rua na carreira, e aí entrei no ônibus. Aí eu, caramba, consegui. Tinha uma filazinha, então o ônibus conseguiu ficar ali parado na parada por um tempo. Eu consegui entrar, é isso, relaxei, sentei e, tô voltando pra casa, né? Coloquei o fonezinho de ouvido, não sei o que, tava um dia bem frio, bem nublado, meio chuvoso, e tava embaçado a janela do ônibus. Então, e como eu já tinha pego o ônibus, tá tudo tranquilo, eu tô voltando pra casa, né? E aí deu umas meia hora de viagem, eu falei, rapaz, deixa eu olhar aqui no Maps pra saber onde é que eu tô. E aí, quando eu abri o Maps, eu descobri que eu tinha pego o ônibus certo, só que no sentido contrário. Ah, que maravilha. E aí eu tava do outro lado da cidade, longe que só a bexiga. E aí eu já entrei em desespero, eu já apertei no botãozinho lá pro ônibus parar, desci lá, a sorte é que foi eu percebendo, eu apertando o botão, já tinha uma parada. E passava esse mesmo ônibus do outro lado da rua. Então no final deu tudo certo, eu só tive que esperar ali um pouquinho, mas era de madrugada, eu tava morrendo cansado. Mas aí peguei o ônibus certo e consegui chegar em casa. Então, aqui na Dreams, né, a gente também fornece alguns guias justamente para auxiliar os estudantes em relação a essa questão, né? Perfeito. Tanto na nossa reunião pré-embarque que a gente tem para poder situar aí os nossos estudantes das medidas que eles devem tomar antes de viajar, a gente apresenta aí as questões das linhas de ônibus, né? E a gente também tem alguns e-books, alguns materiais de suporte para ajudar justamente nessa questão de ajudar o estudante a ficar bem localizado, né? Exatamente. E como aqui a gente tem a parte
que na verdade a gente trabalha com especialistas, então no meu caso eu fico com a parte da Europa por ter feito intercâmbio lá. A gente tem especialista na América do Norte, tem especialista em Oceania, então a gente, cada pessoa tem um know-how, e esses dias um exemplo foi um estudante nosso que me mandou a localização da acomodação que ele ficou e perguntou como era a questão de transporte. E ele tinha ficado bem distante, e eu olhando eu já sabia que, assim, sem nem pesquisar, eu já lembrava, ele estava em Dublin, eu já lembrava que não tinha ônibus 24 horas para casa dele. E aí eu já fui dando várias dicas para ele de como ele ia poder pegar os transportes, quais ônibus que ele tinha que pegar, o que é que ele devia se atentar. Então isso também facilita, além dos materiais de apoio que a gente tem, facilita bastante a gente ter essa questão dos especialistas. Perfeito. Uma história muito curiosa de intercâmbio que eu tenho para contar é sobre quando eu ateei fogo na minha homestay. É muito divertida essa história. Não é clickbait, isso realmente aconteceu. O que é que rola? Eu fui fritar um hambúrguer, eu estava sozinho em casa, preparar aquele jantar. E aí, eu peguei um hambúrguer congelado, botei a frigideira em cima do fogão, não liguei a coifa. E o que foi que aconteceu? Começou a fritar lá de boa e começou a subir aquela pequena fumacinha, aquela fumaça deliciosa com cheiro de defumado. E o alarme de incêndio acionou. Ele fez um barulhinho. Tipo um pré-alarme, né? Foi um pré-alarme. Ele meio que avisando. Ele veio junto com uma mensagem muito bacana que me deixou bem desesperado e me arrancou algumas pequenas risadas. O próprio alarme de incêndio avisou que o alarme de incêndio ia tocar. Então ele falou assim, não, o alarme de incêndio vai soar, o alarme é alto, se você quiser desativar, aperte no botão central. Não, desativar não, se você quiser silenciar, aperte no botão central. Eu vou silenciar esse alarme agora. Subi no banquinho, apertei no botão central do alarme. Não contava eu com a sorte de que silenciar o alarme era silenciar o dispositivo dentro da casa e não em todos os telefones e lugares onde ele possivelmente poderia soar. E aí o que foi que aconteceu? Eu terminei de fritar meu hambúrguer, sentei na mesa, montei tudo para comer, o cachorro sentado do meu lado, e daqui a pouco arranca um carro, encosta um carro na frente da casa, e os meus host parents saíram desesperados de dentro do carro, abriram a porta com tudo e olharam pra minha cara, me viram ali na maior paz comendo e fizeram: por que é que a gente recebeu um SMS dizendo que a casa tava pegando fogo? Caramba, que loucura, velho. Aí foi o que era que tinha acontecido. Eles tinham entrado em contato comigo pra saber o que era que tava acontecendo, só que meu telefone tava plugado no Bluetooth do sistema de som e eu tava ouvindo música. Então o celular, eu não ouvi. Não viu. E foi muito engraçado, porque eu descobri, né, nessa ocasião, que quando a gente silencia o alarme de incêndio, a gente só silencia ele e ele dispara em todos os dispositivos onde ele tá conectado. Então eu causei esse pequeno medo deles de ter carbonizado a casa junto comigo e com o cachorro, mas na verdade foi só um pequeno hambúrguer que eu fritei pra jantar. Fantástico. Foi uma pequena janta canadense que talvez tenha dado errado. Se tivesse ligado a coifa, né? Se tivesse ligado a coifa. É isso, galera. Esse foi mais um Dreamstalk, né? Falando aqui sobre perrengues de intercâmbio com a participação especialíssima do Arthur, nosso consultor de sucesso do estudante. Se você tem alguma dúvida sobre intercâmbios ou quer sugerir uma pauta para um dos próximos programas, deixa nos comentários, entra nas nossas redes sociais, não esquece de seguir a gente. E se está nos seus planos embarcar numa aventura, né, buscar um intercâmbio, saiba que você vai ter a melhor assistência do Brasil com a gente. Então pode entrar em contato com um dos nossos consultores. Eu me despeço aqui do Arthur, vou deixar aí a palavra para ele se despedir aí dos nossos espectadores. E foi um prazer desde já gravar esse programa. Obrigadão, Lucas. Foi legal as histórias, relembrar os perrengues que acontecem no intercâmbio, que sempre vão ocorrer, mas que qualquer problema que você tiver, a gente aqui da Dreams, a gente consegue lhe ajudar, consegue resolver e vai estar aqui para apoiar você. Então, como ele falou, se quiser ver mais coisa, tem aí no nosso canal, tem nas nossas mídias, é só seguir lá. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, galera! É nóis!